Olá, seja bem-vindo. Esse é o MDP Podcast e eu sou o Márcio de Paula. Como vocês bem sabem, esse é um espaço que nós trabalhamos o propósito e, por consequência, o legado. E para isso, eu já me comprometi com vocês a trazer pessoas interessantes, com jornadas edificantes e que vai acrescentar muito, tanto na minha vida como na sua vida. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial. O Zezé, esse mesmo, o Zezé, ele é um grande empresário, é uma pessoa que soube construir um legado empresarial e passou a bola para frente, e também é um fotógrafo de aventura. Já conheceu mais de 56 países e, meu caro Zezé, é muito bom ter você aqui. Que bom te receber aqui no MDP Podcast. Eu que agradeço, Márcio, sabe? Acho muito legal participar e poder falar alguma coisa da minha vida também, para talvez sirva para alguém, né? Com certeza, Zé. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui com você. Eu já estou aqui com o meu caderninho, porque eu gosto de anotar as coisas, porque às vezes falam e a gente acha muito legal, mas não anota e isso se perde. Então, Zezé, eu quero começar assim. Nosso tema hoje é se permitir viver. E eu acho você um dos melhores exemplos disso. Porque você construiu uma estrutura, passou o bastão, preparou os filhos e agora está vivendo a vida dos seus sonhos. Assim. E aí, minha primeira pergunta para você é o seguinte: o que veio primeiro? A vontade de empreender, a fotografia, o amor pela fotografia ou o amor pelas viagens? Olha, eu sempre tive vontade de fotografar. Só que eu era um leigo, né, fotografia, né? Então, eu fui levando, mas eu sempre gostei de fotografar. Agora, o empresariado, né, a profissão, tudo, foi quase uma obrigatoriedade, sabe? Porque eu não tinha nada, sabe? Não tem muita coisa não, mas eu não tinha nada. E me vi num momento que estava com um filho, nascendo um filho, e eu precisava me colocar no mercado. Sabe? Então, eu me propus a fazer um trabalho que ficasse para sempre. Eu tentando fazer isso com muita honestidade no meu trabalho foi sempre feito com muita honestidade, muito carinho, porque eu gosto do que eu faço. E depois de trabalhar 40 anos, né, aqui ininterruptamente, quem me conhece sabe o tanto que eu trabalhei aqui, em vários setores aqui, em vários hospitais, em várias cidades, em vários lugarejos. Eu acordava de madrugada, eu acordo muito cedo, acordava de madrugada para trabalhar. E, com isso, eu fui construindo a minha vida profissional, fui sendo conhecido. E também, depois disso, veio a vontade de viajar, sabe? Isso nasceu de uma amiga que mora em Miami. E um dia ela me ligou e falou assim: ô Zezé, eu tenho uma pessoa aqui, um fotógrafo, ele foi até fotógrafo da National Geographic, e ele está com uma vaga de uma viagem, você gosta de fotografar, ele está com uma vaga numa viagem para Guatemala. E você gostaria de ir? Eu falei: olha, eu fico assim, receoso, porque eu não conheço, né? É só eu e ele? Não, vai uma turma, são 9 fotógrafos e tal. Eu falei: então eu vou. Então ela me colocou em contato com ele, foi a primeira viagem que eu fiz, e foi assim, um desastre fotográfico. Mas já fotografava há quanto tempo nessa época? Eu fotografo desde que eu estudava na faculdade. Sabe, eu gostava demais, tinha um olhar fotográfico bacana, mas eu não sabia, porque a máquina, né, você tem que... O instrumento de fotografia é tudo, né? Sim. Hoje em dia não, né? O celular já está tudo pronto, depois até cor, tira tudo que tem que tirar e coloca tudo que não tem que colocar. Né? O analógico exigia um maior conhecimento. Mas era uma coisa assim, bem diferente, né? E aí eu fui vivenciando a fotografia com esse fotógrafo, é o pai da fotografia para mim, ele chama Fábio Elias, e aprendi muito com ele, muito. Depois eu fiz umas viagens só com ele, sozinho, e aí no final das contas eu já estava fotografando para ele, sabe? Ele estava me deixando fotografar já.
Então você teve um mentor? Tive vários na minha vida. Que legal. Vários. E me fala mais alguns desses mentores aí. Olha, tive meu tio, tirando meu pai e minha mãe, né? Tive meu tio, o tio Odail e o tio Getúlio, que me trouxeram aqui para o Vale do Aço. Mas antes, o tio Odail, quando eu tinha 15 para 16 anos, ele me levou para trabalhar em Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar lá de office boy, sabe? Mas ele não me deu moleza, não. Sabe? Sim. Mas ele me construiu, sabe? E ele sempre me ensinou as virtudes boas, sabe? E a gente não desviar do caminho, se desviar, voltar, saber onde voltar, sabe? E isso eu tenho um apreço muito grande por eles, né? Tanto o tio Getúlio, tanto o tio Odail, que são meus mentores também. Agora, na fotografia, eu fiz vários cursos. Eu tenho o Eduardo Trópia, lá em Ouro Preto, que ele dá um curso interessantíssimo, que é um curso que chama Um Olhar. Você não fotografa. Você sai com ele e ele vai te ensinando a olhar o que você quer fotografar. Então, você fala assim, eu queria fotografar aquela igreja. Aí ele fala, então, qual que é o seu olhar para fotografar a igreja? Qual ângulo que você vai pegar? Qual lente que você pretende usar, sabe? Então, assim, é um curso muito bacana. Sim. Que é um curso que, no primeiro dia, é só o olhar, a viagem do olhar. E no segundo dia, a gente faz algumas fotos e ele depois dá a análise para a gente, direitinho, tudo. Mas o grande... Só te interromper, você já tinha quantos anos quando foi fazer esse curso? Lá em Ouro Preto? Não, isso foi já uns 8 anos atrás, mais ou menos. Agora, o interessante também é que o grupo de fotógrafos que eu conheci tinham pessoas muito capacitadas, sabe? Eu cito aqui vários, sabe? São pessoas que têm uma visão fotográfica muito grande, já anterior à minha, e que eu fui aprendendo com eles, né? Sabe? Porque fotografista está sempre estudando, né? Eu, por exemplo, agora eu estou com uma máquina nova que eu não estreiei ainda. Eu vou levar ela para o Vietnã agora. E é uma máquina que vai mudar totalmente o conceito fotográfico que eu tinha até então, sabe? Porque é uma máquina que eu vou poder mexer na fotografia depois dela pronta, depois dela ter sido tirada, eu vou poder mexer na fotografia, não mexer assim em cor, isso aí já acontece há muito tempo. Mexer na posição da fotografia. Sim, é como se ela fotografasse, por exemplo, 180 graus e mostrasse só 90 e eu pudesse afastar a foto para um lado, para o outro, para cima e para baixo, entendeu? Então, assim, interessante demais essa máquina, sabe? Foi um rapaz que trouxe da Canadá. Ele trouxe, e estava indo embora. Aí eu propus a ele, falei, compra outra lá para você e me deixa essa, né? Agora, eu queria voltar um pouco mais no tempo, Zezé, para entender um pouco os processos, assim. Quando você era pequeno, quando você era criança, você era uma criança sonhadora? Porque você está realizando o sonho de muitas crianças, por exemplo. Aquele que pensa assim, quando eu crescer eu vou viajar o mundo. Você era esse tipo de criança que sonhava? Sabe o que eu fazia? Eu escrevia carta para os consulados. Sério? Sabe? Que legal. Eu escrevia carta para os consulados e eles mandavam para mim pacotes de revista, de fotografia, tudo. Eu escrevia a carta como se eu quisesse ir para lá. Quantos anos? Tinha 10 anos, 11 anos, né? Sensacional. Então, e assim, nós tínhamos uma turma que fazia isso, sabe? A gente colecionava coisas das embaixadas, a gente escrevia para a embaixada, né? Consulado, não, embaixada. Escrevia para a embaixada do país e falava que queria conhecer o país, queria saber a respeito do país, tudo. Aí eles mandavam para a gente, uma opção de coisa. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Mas agora, 10 anos. Eu acho que hoje ninguém usa mais isso, né? Não, no máximo as pessoas, enquanto as crianças estavam escrevendo cartinha para o Papai Noel, você estava escrevendo para o consulado, pedindo para conhecer o país. Mas eu sempre tinha vontade, sabe? Eu tive não sei o que acontece, né? Eu sonhei uma vez que eu estava andando numa calçada larga, com pessoas altas, sabe? E eu andando naquela calçada larga, e depois eu nunca mais lembrei disso. Sim. E quando eu estava fazendo uma viagem, não sei se eu acho que foi Londres, e eu
me senti como é que chama isso? Déjà vu, sabe? Eu senti um sonho naquele momento, sabe? Tem umas coisas incríveis comigo. Sabe? Quando eu comecei a trabalhar com laboratório, eu trabalhei muito tempo, assim, 6, 7 anos, como funcionário de laboratório. E depois eu montei um primeiro laboratório muito pequeno. Tal. Laboratório para o pessoal saber? Laboratório de análises clínicas. Sim, eu montei um laboratório pequeno, mas eu sempre gostava de fazer cursos, sempre queria saber, era muito curioso com as minhas coisas, sempre procurando evoluir. Então, eu fui num congresso e eles me levaram para visitar um laboratório e eu achei fantástico. Chama Lâmina, lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. E eu fotografei o laboratório. E guardei essa foto, sabe? Isso muitos anos depois, a água rolou muito tempo depois, porque do laboratório pequeno eu comprei uma casa na Maria Matos, depois eu construí 2 andares, depois eu construí o resto do prédio, tudo. Mas enquanto estava construindo os 2 andares, eu montando o laboratório e tal, um dia eu tiro a foto e olho, era quase idêntico. Eu não acreditei, sabe? É engraçado. Como é que isso fixou? E eu fui fazendo a coisa assim, inconscientemente, eu fui copiando algo que eu via muito tempo atrás, que eu não lembrava. Eu acho isso muito legal, porque é incrível como as coisas são conectadas. E, às vezes, as pessoas estão tão no automático que não se dão conta disso. Exatamente. Tem vezes que tem uma coisa... Quando você está no momento presente, assim, você se permite estar no momento presente e está vivenciando aquela coisa, quando você está com a sua atenção ali, tem vezes que aquela coisa é a consequência de algo que aconteceu lá atrás. E é muito legal quando consegue fazer essa conexão do que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo aqui, né? Só para colocar... O laboratório é o São Sebastião. Sim. Ele começou numa área de 40 metros quadrados e hoje ele tem uma área de 1.400 metros quadrados. Isso é sensacional. Ainda tem várias você tem outros pontos, né? Tem outras filiais, né? São quantas? São 4 filiais. A gente fechou uma lá de Ipatinga, mas a gente está para abrir outra em Coronel Fabriciano mesmo. Nós estamos centralizando nosso serviço aqui em Coronel Fabriciano e Timóteo, sabe? Sim. Ipatinga ficou um pouco distante para a gente manter o que a gente mantém aqui, sabe? A gente tem uma rédea bem curta com o nosso programa de excelência lá no laboratório, sabe? Lá realmente é uma empresa que cresceu muito e é uma empresa de muito respeito aqui na região, né? Você sabe de uma coisa, Márcio? A respeito de vida, de laboratório e tudo... Eu sempre pensei o seguinte, sabe? Como colocar minha vida dentro da minha profissão para mim não fazer nada de errado, para mim contribuir com a sociedade e receber o troco disso, como eu já recebi milhões, milhares de vezes, sabe? Então, eu acho o seguinte, a pessoa, quando ela se propõe a trabalhar principalmente com saúde, sabe? Ela tem que ter integridade, racionalidade e compaixão, sabe? Porque você está lidando com pessoas que estão te procurando não é para divertir, estão te procurando por necessidade, sabe? Então, você tem que reconhecer isso, sabe? E ela tem que ter segurança de onde ela está indo, sabe? E isso, graças a Deus, o laboratório conseguiu. Sabe? Agora, você conseguiu fazer uma coisa que é muito importante, né, Zezé, que é esse processo de sucessão, que não é um processo fácil. Não né? Muitas empresas acabam sucumbindo por essa questão, pela falta de tato, pela falta do entendimento de gerações, uma forma como a geração está vindo, uma forma como sempre foi, o dinamismo do mercado. E como é que foi esse processo de sucessão lá na empresa? Te falar a verdade, não foi fácil. Né? Não foi fácil. Teve briga, teve discussão, não foi fácil. Mas
Eu acho que o conselho que eu dou para quem vai fazer a sucessão é o seguinte: para você fazer uma sucessão, você tem que afastar do dinheiro. Você não pode ser o financeiro mais, sabe? Você tem que entregar o financeiro, entendeu? Esse é o grande momento, o grande pulo que você vai dar na sua vida, se você for fazer uma sucessão, quando você entrega o financeiro. Agora, quando você vê a coisa evoluindo, eu tenho orgulho dos meus filhos, porque hoje eu não saberia tocar mais a empresa da maneira que eles tocam, sabe? Eles são empreendedores mesmo, sabe? O Luiz Felipe, ele é administrador de empresa e é formado em Direito também, mas não exerce. Sim. E a Ana Olívia é formada em farmácia e bioquímica, como eu, sabe? E fez gestão laboratorial e é que faz a parte, gere a parte técnica e a parte do RH. Sim. E o Felipe ficou com administração financeira e tudo. Ele é um ótimo administrador. E isso permitiu que você alçasse voos talvez até inimagináveis, né? No início eu comecei mais tímido, sabe? Mas agora eu estou saindo mais pelo seguinte, né? Eu completei 70 anos e estou vendo que daqui a pouco, né, eu não vou poder fazer o que eu faço, né? Porque eu ainda acordo todos os dias 10:45, todos, independente de ser domingo, feriado, tudo, acordo 10:45 e faço exercício todos os dias. Hoje já corri na Malanari de manhã, faço exercício todos os dias. Eu tenho uma personal que chama Josi, que me acompanha há 18 anos. Esse é um dos segredos do sucesso? Eu acho que você tem que... Porque não é fácil. Não é fácil você repetir essa disciplina todos os dias. Agora você pode fazer uma vez ou outra, sem compromisso, mas você repetir todos os dias não é fácil, sabe? E eu agradeço muito a Josi pelo seguinte, porque quando eu penso em não ir, eu falo assim, gente, já está me esperando. Né? Então eu vou. Então isso, porque as minhas viagens tem muita caminhada, sabe? Eu já fiz caminhada de 6 horas em viagem, em lugar desconhecido, sabe? E eu tenho que ter um preparo físico. Sim. Porque o fotógrafo, dependendo do tipo de fotografia que ele quer fazer, ele acorda muito cedo, porque ele tem que chegar para pegar a luz do lugar. E, às vezes, o lugar não é perto de onde ele está. Então, você acorda muito cedo. E, normalmente, você com a excitação da viagem, você não consegue dormir cedo. Entendeu? Então, você dorme pouco. Normalmente, dorme dentro do ônibus, quando está indo, sabe? E não tem muita hora de alimentação também, os horários são muito diversos, né? Porque, às vezes, não tem naquele local, aí você leva um lanchinho ali e tal, e vai se virando. Então, hoje eu estou me arriscando a fazer coisas, viajar mais, né? Eu, em 2020, eu fiz 10 viagens. Dessas 10 viagens, foram 6 internacionais, 4 no Brasil. Tem até um fato gozado, né? Que minha filha falou comigo assim, pai, você já parou para pensar se você tivesse juntado o dinheiro dessas viagens, você teria tanto? Eu falei, minha filha, eu não quero ter tanto, eu quero gastar tanto. E é isso. Eu não vou juntar dinheiro na altura do campeonato. Pois é. E aí tem que juntar dinheiro é vocês, pô. Pois é, e aí, Zezé, nós voltamos no tema da nossa conversa, né? Que é se permitir viver. Claro. E se permitir viver não é algo que parece ser fácil, porque não é só... se permitir viver não é acordar todo dia, trabalhar e dormir todo dia, não é tirar uma semana, 30 dias no mês e viajar para algum lugar. Se permitir viver na plenitude, é se permitir viver seus sonhos, se permitir arriscar, se permitir jogar. E você faz isso com maestria. Eu acho isso um exemplo sensacional, porque imagino que você já visitou lugares assim difíceis, lugares, me fala assim, alguns lugares que você foi que era
lugares assim mais inóspitos, lugares O lugar mais inóspito que eu já visitei no mundo foi em Papua New Guiné, que é a última ilha da Terra para nós. Depois é só água até virar para chegar na América de novo. Sim. É o último território. Isso é onde? Ele fica nas costas da Austrália. Acima da Nova Zelândia, perto do Japão, mas nas costas da Austrália. E são tribos. E essas tribos, elas tiveram a liberdade delas recente, há menos de 80 anos, e quem dominava eram os anglicanos, e eles sofreram demais na mão dos anglicanos, sabe? Foi muito sofrimento mesmo. E eles são desunidos, Sim. sabe? E falam até de um caso de um milionário lá dos Estados Unidos, que o filho dele, tem até um livro sobre isso, o filho dele descobriu essa ilha muito tempo atrás e começou a trazer objetos desses indígenas para vender para museu em Nova York, vender não sei o que e tudo, sabe? Sim. Então, numa dessas viagens, ele não voltou. Tá? E a família milionária ficou preocupada e pediu uma pessoa para investigar, pagou uma pessoa para investigar. E essa pessoa foi até chegar a descobrir que ele sofreu do canibalismo, né? Lá. E eu não sabia que, para mim, canibal, né, eles comiam a pessoa. Não. O canibalismo, eles sugam o cérebro da pessoa, sabe? Sugam o líquido do cérebro. Não come a pessoa. Eles não comem gente. É a ideia errada essa, entendeu? São os Rockefellers. Sim. Ah, sim. Às vezes aí você chegou nesse lugar sozinho? Não, cheguei com um grupo de fotógrafos. Essa viagem foi muito longa. É a única viagem que eu tive jet lag, sabe? Eu não sabia essa palavra, mas não sabia o que era jet lag, sabe? O que é? O jet lag, você perde a noção. Você não sabe se é para comer, se é para dormir, se é para ficar acordado. Você fica sem noção. Então, você fica meio parado assim no tempo, sabe? Fica sem referência. E tem uma coisa que eu aprendi lá. Quando você está para chegar na Austrália, essa viagem é interessante pelo seguinte, porque você vai do Brasil para Santiago, no Chile, e depois você vai até Auckland, lá em Nova Zelândia, depois você vai até Brisbane, na Austrália, depois você vai para Mount Hagen, em Papua, e depois você vai depois você chega em Mount Hagen e vai de carro até o festival, que é um festival de indígena que tem lá e tudo. Vocês foram para esse festival? E esse festival é interessante pelo seguinte, ele só aceita mais ou menos 300 pessoas. Não porque não podem ir mais pessoas, porque não tem lugar. Entendi. Entendeu? Você vai ficar onde? Sim. Tá certo? E outra coisa, você não sai do hotel. Você não põe o pé para fora do hotel. Por quê? Porque você vai ser morto. É mesmo? Simplesmente por causa disso, entendeu? E como que vocês fazem as fotografias de cima? Não, aí a gente fica no hotel, o hotel é todo cercado, tem guarda, tem cachorro, tem tudo. A gente fica lá dentro do hotel. E de manhã a gente pega um ônibus e vai para dentro do festival, onde eles vão se apresentar. Ah, sim. Lá tem as vendas das coisas que eles fazem, produzem, tudo. E tem um concurso entre eles. Um concurso de quem se apresenta melhor. É como se fosse uma escola de samba, Sim. mas muito primitiva, assim, entendeu? Mas vocês ficavam dentro do ônibus? Ou Não, saíam? lá podia sair. Ah, tá. Lá nesse podia lugar, sair. no festival, Lá podia sair no Entendi. festival. Sabe? Porque lá o pessoal sabia que Estava preparado para receber o turista. os turistas iam para lá e tudo. Mas nos Agora, a outros cidade não. É mesmo? A cidade não. E eu vi muitos carros com grade no carro. E vi também montanhas enormes de lixo pela cidade, a pessoa vendendo churrasquinho do lado. Lá é triste. E tem um prato típico lá que chama mumu, que é um leitão que eles matam
tiram as partes, né? Os miúdos, né? Sim, as vísceras. As vísceras. E fazem uma mistura, coloca de volta no leitão, enterram na areia e fazem uma fogueira em cima e depois servem, sabe? Então, assim, eu já comi de tudo, né? Que foi a coisa mais... umas 5 coisas, assim, estranhas que você... vou falar aqui, você vai achar ruim. Não, pode falar. Ó. Você já foi num lugar que não podia sair do hotel, porque eu ia rir, você morto. Não, quando eu fui para lá, muitas pessoas ficaram preocupadas, mandando recado para mim, o menino de Dubai mandando recado para mim, não vai, tio, pelo amor de Deus, não vai, não vá, sabe? Então, assim, lá é muito perigoso mesmo. Tanto eu não sei se é perigoso ou não, porque eu não saí, sim, né? Sim. Mas, assim, eles te olham de uma maneira diferente, né? E o que te move? Esse instinto de aventura, sabe? De conhecer culturas diferentes, sabe? De entender um pouco do pensamento dessas pessoas, de ver que a vida aqui, ela não é igual em todo lugar. E uma coisa que eu descobri, que eu achei muito interessante, é que criança é criança em qualquer lugar do mundo, sabe? Isso é muito interessante. Criança é criança, sabe? É a mesma coisa. Você vê uma criança aqui, você vê lá e tudo. Mas tem lugares que são mais difíceis, né? Eu sempre falo o seguinte, ao Márcio. Eu nunca... Não sei por que eu estou aqui. Eu não pergunto isso. Eu pergunto para que eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui, no meu pensamento, para servir. Então, todo lugar que eu vou, eu procuro servir, de alguma forma, sabe? E nunca me aconteceu nada de errado. Nunca fui insultado, nunca teve ninguém me ameaçando de roubo, nem nada, sabe? Porque eu acho que as pessoas percebem esse tipo de natureza que eu carrego, sabe? E eu já comi escorpião, sabe? Churrasquinho de escorpião. Parece um camarão seco. Sabe? Aí, tem uma história interessante, depois eu vou te falar. Eu já comi, sem saber que eu estava comendo, comi cachorro. Sabe? Isso foi onde? No Vietnã. No Vietnã? Porque aí eu comi, eu estava num lugar, aí tinha um pessoal bebendo, e me viram com a roupa, tinha uma etiqueta do Brasil na minha roupa, que eu carrego sempre comigo. Sim. E o pessoal me chamou. E o pessoal gosta de brasileiro. Né? Me deu uma dosinha lá, eu tomei e a menina me deu um tira-gosto, eu comi. E aí, depois o guia virou para mim e falou assim, o que você vai fazer naquele restaurante? Eu falei, não, eu fui lá e tal, fui comprar um negócio lá, a menina me deu um negócio ali e tal, ele falou assim, olha para você ver, é pet restaurante. Aí eu falei, agora já comi. E como é diferente esse lance da cultura, né? Talvez o pessoal tá vendo aí e fala assim, nossa, que absurdo, mas cada lugar tem uma cultura, assim. Aqui, por exemplo, nós comíamos vaca. Mas lá tem fazenda de cachorro. Pois é, o que acontece lá com cachorro, acontece aqui com gado. Exatamente. Então, cada lugar tem sua cultura e se você está naquele lugar, é sempre bom respeitar e viver aquela cultura. Exatamente. Eu estava em Madagascar e eu estava num hotel no meio da estrada. Em Madagascar, só tem 2 estradas, norte, sul e leste-oeste. PT Saudações, acabou. É mesmo? E aí, para ir nos lugares, você pega a estrada vicinal. E nessa estrada vicinal, para você ter uma ideia, 94 quilômetros, nós gastamos 12 horas quase. Não. Tá? É areião, é barro, é pântano, é rio, é miliciano, sabe? Então, assim, é bem complexo a coisa, sabe? E eu saí do hotel de madrugada para pegar um voo. E quando eu saí, eu tinha deixado meu tripé de pendurado numa bicama e eu esqueci lá, sabe? E é um tripé da Manfrotto, é um tripé caro. E eu só dei conta quando a gente tinha andado assim uns 30, 40 quilômetros de estrada ruim. Aí o cara falou, não tem jeito de voltar, não. Não, acabar perdendo o voo, não sei o que e tudo. E eu tinha um guia que estava com a gente, interessante o cara. Para você ter uma ideia, quando eu estava em Madagascar, o presidente da República lá tinha caído. E ele não quis sair.
Então começou um movimento miliciano muito grande, sabe? E estava muito perigoso lá, entendeu? Então a gente estava com medo mesmo. Já tinha sido prevenido já, porque tinha matado um casal de belga e um guia umas 2 semanas antes, sabe? Então a gente estava com bastante medo. Tava tenso. Nós saímos de lá com comboio. Juntou todo mundo e veio de carro saindo, sabe? Com guarda escoltando. Nós saímos de lá desse jeito. E acontece que durante a viagem, o cara comunicou com uma das pessoas que tem lá, ele falou que o voo tinha sido cancelado. O voo era terça e quinta, passou para quarta e sexta. E quarta e sexta não dava para gente. Então, a gente tinha que voltar para pegar um outro caminho para ir de carro. E nessa volta, nós passamos em frente ao hotel de novo. E resolvemos dormir numa pousada lá perto. E eu comentei com esse guia que eu tinha deixado meu tripé lá. À noite, ele foi lá, andou 17 quilômetros. Foi lá e buscou meu tripé. Nesse contexto todo de perigo e tal. Então, assim, eu fiquei... eu não sabia o que eu fazia, né? Oferecer dinheiro e... não sabia o que eu fazia. Mas é engraçado, né, Zezé? Quando, igual você é uma pessoa muito solícita, assim, né? Tá, igual você disse, estou aqui para servir. Então, sempre não faz com... A gente não serve com o objetivo de ser servido. Quando serve, serve para servir. Mas acontece que existe uma lei do retorno, né? Sempre tem alguém que vai te dar uma mão. Mas esse cara, ele estava de olho das minhas calças de fotógrafo. Essas calças têm muito fecho, muito bolso, sabe? Então, eu quis dar um dinheiro para ele, não aceitou de jeito nenhum. Então, eu dei a calça para ele e uma camisa da seleção brasileira que eu levei. Ele ficou louco. Legal. Quando nós voltamos para, chama Antananarivo, a capital, mas o nome reduzido é Tana. Quando nós chegamos em Tana, ele queria que eu fosse na casa dele. Que legal. A me apresentar a família dele. Aí eu falei, eu vou, né? Aí pegamos um tuk-tuk, andamos assim, umas estradas doidas lá, e eu cheguei, tinha um rio, tinha bastante barraco em volta do rio, e tinha uma descida, a casa dele era embaixo. E eu desci. E, para minha surpresa, a mulher dele estava me esperando, não sei como é que comunicou, com um churrasquinho. Achei interessante que a carninha era pequenininha, sabe? Eu achei interessante Foi sozinho? Fui sozinho. Eu achei interessante que a pequenininha a carninha, assim, aqueles espetinhos assim, sabe? Ela preparou uns 20 espetinhos. E uma bebida branca, gomosa, isso eu acho que eles chamam de posca, é uma bebida de cactos, que tem álcool. Aí me deu, eu tomei, comi o churrasquinho e tal, papapá. Aí depois eu fiquei, né, sabendo que eu tinha comido rato, mas não é rato caseiro, é rato do rio. Sim, sim. Sabe esses ratos que cavam buraco na beirada do rio e tal? Eles vão lá e pegam, sabe? Quase um tatu nosso aqui. Como se diz, aquele, sei lá, preá. Sim. Sabe? Sim. É que eles chamam de preá. Sim. Eu comi, é outra coisa interessante. Agora, deve você, nessas suas jornadas, assim, deve ter deixado um lastro de amizade, Nossa, de cara, você precisa de ver. convivências, assim, absurdas. Cara, eu recebo telefonema da África. Eu tenho aqui tudo gravado. Telefonema da África, eu tenho gravado não, tem o WhatsApp, né, da pessoa, porque eu desmancho. Aí estava assim, Aurora do hotel, sabe? Aí conversando comigo, eu converso, tal, volta aqui, não sei o quê, alegria, não sei o que lá, tal, a gente entende. Aí depois teve uma outra de uma cidade que é na África, mas colonizada por alemães, sabe? E nós ficamos no hotel lá também, a arrumadeira do quarto me telefona também, legal, sabe? Bacana. E na Índia, fiz muita amizade na Índia, inclusive tem uma menina na Índia, e a família dela falou que me recebe lá, eles são 11 irmãos, que me recebe na casa deles, sabe? Que eu fui numa estupa, eles moram perto dessa estupa, que é onde Buda fez a primeira pregação dele, né? O primeiro discurso dele, sabe?
na vida dele, foi nessa estupa. Sabe? Então, eu estive lá visitando, eles pregam... Buda é incrível a história dele, né? E o pessoal prega muito. E tem outras entidades, né? Sabe? Sim. Shiva, sabe? Cada lugar tem a sua religião. Tem os deuses, né? Tem alguns sabe? que tem os seus tem os deuses. Né? Mas é isso. Eu comi algumas coisas estranhas. Comi uma sopa de caramujo. Foi em Marrocos. Sopa de caramujo. Eu fiquei sabendo também que o caramujo tu pego no rio. Agora, me fala quais os países assim, menos conhecidos assim, que você foi? Assim, que lembra dos nomes? Países africanos, né? A Namíbia é um lugar que é o lugar tem menos população por quilômetro quadrado do mundo. Tem um deserto da Namíbia enorme e tem o Kruger lá, que é onde tem os animais, são parques enormes. Não sou muito de fotografar animal, não, sabe? Não gosto muito, não. Mas eu fui. Lá tem uma duna que o sol pega nela assim, ela faz uma sombra enorme de um lado e fica clara do outro, sabe? Chama de Duna 45, ela é maravilhosa de ver. Então, assim, a Namíbia é um país lá da África que quase ninguém sabe, chama Suazilândia, que tem um rei, sabe? E o rei usa cachinho, passa batom. É diferente. Diferente, porque é a cultura deles, né? Sim. Ó, eu vi um negócio em Madagascar que eles passavam um negócio no rosto para proteção solar. E o rosto ficava branco, sabe? Uhum. Aí, pô, eu pedi uma pessoa um pouco e passei. E fui lá na vila, visitar a vila lá, muito pobrezinha, tudo. O pessoal, todo mundo rindo de mim. Eu falei, gente, mas o que eu fiz, pô? Olhava para mim assim, para ver se estava alguma coisa errada, sabe? Não tinha nada. Eu falei, gente, o que é isso, sabe? Aí, depois eu fiquei sabendo, só passa isso mulher. Ah, sim. Sabe? O homem não passa, entendeu? Então, tem muita cultura desse tipo, sabe? Que a gente tem que respeitar, né? Zezé, te perguntar um negócio. Quando você era criança, você comentava que queria fazer essas coisas? Por exemplo, comentava com os pais, comentava com os tios, comentava ou com os amigos, mas sobretudo com os pais. Você chegava a falar sobre... Porque você escrevia, né, para as embaixadas. Você chegava a falar, eu quero ainda conhecer o mundo, vou viajar o mundo. Eu sempre sonhei com isso, sabe? Eu tenho um amigo, ele é vivo, que o pai dele fazia ele decorar todos os países com as capitais. Oh, que legal. Sabe? E isso trazia em mim, assim, sabe, junto com essas coisas que a gente recebia da embaixada, e esse pai desse menino que... Então, trazia uma vontade da gente viajar, assim, entendeu? Que era muito difícil viajar naquela época, né? Sim. Mas a gente tinha uma vontade, sempre tive vontade, sabe? De conhecer, de ir para lugares, assim, diferentes, sabe? Por exemplo, eu estive estudando nos Estados Unidos, lá na Califórnia, em São Francisco. Mas, assim, eu não pretendo voltar aos Estados Unidos, sabe? Conheço Nova York, conheço mais estado americano que estado brasileiro. Apesar de que em 2022 eu viajei muito no Brasil, sabe? E o lugar mais fantástico do Brasil para mim chama-se Pantanal. É mesmo. Sabe? Eu já tinha no Pantanal. Pantanal é fantástico. É um lugar maravilhoso. É uma planície alagada de uma dimensão fantástica, sabe? É uma coisa maravilhosa, Pantanal. Ainda vou voltar. Agora é caro, tá? Pantanal é caro, viu? Agora, eu tive numa exposição sua, lá na Fundação Pera, e me chamou muita atenção o seu olhar. Eu lembro de uma foto de um senhor negro. Eu fiquei absolutamente hipnotizado com aquela foto. Eu fiquei observando. Eu não consegui sair da frente daquela foto. Só consegui sair depois que eu tirei uma foto e levei com a máquina para casa. Depois é um olhar de tamanha dureza. Naquela foto parecia que dava para observar
a vida daquele senhor, assim, a forma dura, Contava o a história, né? A história, parecia que a história da vida dele estava contada ali, naquele olhar. Me impactou muito. Foi uma das 2 fotos que eu vi que mais me impactou. Uma delas é sua. A outra foi de Sebastião Salgado. E assim, como que você me parece também aquela de Madagascar e outras fotos que eu vi sua, parece que você consegue captar a essência do negócio. Não o lugar propriamente dito, não a pessoa propriamente dita. Parece a essência da pessoa, parece a essência do lugar. Como que você consegue Eu sempre procurei, fazer isso? sabe, a tentar fotografar pessoas, né, que eles chamam de street, mas eu nunca gostei de fotografar, por exemplo, pobreza. Eu acho que isso não é uma coisa que não gosto de fotografar isso, nem posto comida, nem nada disso. Mas, assim, pessoas com características do lugar, pessoas que você vê que vive naquele lugar, que nasceu naquele lugar, que não tem, por exemplo, não tem nenhuma perspectiva de melhora. Tem lugar que não tem nenhuma perspectiva de melhora. Esse lugar, o sonho de consumo de uma criança era uma garrafa de plástico, para ele poder carregar água. Uma garrafa de plástico. Uma garrafa de O plástico. sonho da vida da criança Para ele carregar água, Porque ele não tinha como carregar água. Sabe? Então, assim, né, é um conceito que a gente vê. Quando eu vi aquele senhor, sabe? Ele estava parado numa casinha muito simples, numa varandinha, tinha um murinho na varanda, ele estava encostado no muro, eu cheguei perto dele, né? Perguntei a ele, falei com ele que eu era fotógrafo, se eu podia fazer uma foto dele. Aí ele falou sim. Eu falei, então eu vou fazer daqui a pouco. Então, quando eu cheguei perto dele, quando eu fui fazer a foto dele, ele não estava muito me olhando, não. Ele estava absorto ali na vida dele, e eu fiz a foto. E saiu aquele olhar. Nossa. Sabe? Eu fiz de uma criança também. Essa foi no Nepal. O Nepal é interessante porque é um país que tem terremoto, e o último que teve em 2015 matou 9.000 pessoas. E deixou muito órfão. Muito. Dá assim, dói o coração, sabe? Entendeu? A quantidade de órfão que tem lá. E essa criança, ela estava na rua sentada no meio-fio, e eu vi, ela estava com as unhas pintadinhas, mas já tinha desgastado, estava só os cotoquinhos da unha pintada, sabe? E ela estava assim, ó, sabe? Essa eu não pedi para fotografar, não. Eu peguei com uma tele e fotografei. E achei muito interessante essa foto também. E uma outra que eu fiz na Índia, essa eu tenho ela comigo, que a Índia, eles vestem o sari. E tem sari de R$200 e tem sari de R$2 milhões, entendeu? Sim. Sari de pedras preciosas e tudo. Mas essa menina estava vestindo um sari muito barato, amarelo, sabe? E ela estava com as unhas vermelhas, com muita pulseira no pé e na mão, na orelha, sabe? Colar. Eu achei muito, sim, muito característico por exemplo, fotografar uma pessoa indiana. E como fotografar? Porque se fotografar uma mulher na Índia é complicado. E, além de tudo, passa gente na frente toda hora. E, além de tudo, você tem que ter a luz para você fotografar. Sabe? Então, foi seguindo essa menina. Eu andei uns 5 quarteirões seguindo ela. Até o momento que deu, eu fotografei. Sabe? Ela não percebeu. Fotografei com a tele de 200, e fotografei, e essa fotografia, essa é minha, sabe? Essa eu não faço negócio nela. Mas eu hoje tem outras fotos, né, que a gente faz e tudo. Mas interessante. Eu sempre penso o seguinte, Márcio, sabe? Como é que você pode medir a vida de uma pessoa, sabe? Hoje em dia, você vê, as pessoas procuram desejos, né? Cumprir desejos, realizar desejos. Mas desejo não traz felicidade, porque no momento que você realiza, você tem que ter outro para você continuar a existir, senão acaba a brincadeira, né?
Então, eu sempre falo o seguinte, né, quando eu estou nesses lugares e tudo, como é que você mede a vida da pessoa? Hoje em dia, você mede, hoje em dia não, né, sempre. Eu penso que você pode medir a vida de uma pessoa através de como a pessoa vê a vida dos outros e não dela, sabe? Como a pessoa sente a vida dos outros. Porque eu acordo 5 horas da manhã, eu vejo muita coisa, sabe? Muita coisa. E eu, assim, agradeço muito a sorte que eu tive de não ter caído nisso, sabe? Que pode acontecer com qualquer um, eu reconheço isso. Mas, assim, como você ser feliz vendo tanta coisa desse tipo? Isso que eu ia te perguntar. Sabe? Como que isso... Entendeu? Qual a dor... Duas coisas, né? A dor que isso causa e ver tamanha dor, mas também a forma como essas pessoas conseguem ser felizes diante de tanta dificuldade. Qualquer coisa, assim, a felicidade para eles é tão pequena, assim, as coisas para ele ser feliz, sabe? E a pessoa que tem tudo e não é feliz, o cara... A felicidade desse menino, por exemplo, né? Com uma garrafa de plástico, ele pula, sabe? De alegria, de ter uma garrafa de plástico. Sabe? Então, assim, esse conceito, sabe, da gente ter as coisas, medir a vida pelo que você conseguiu durante a vida, nunca fiz isso, sabe? Eu sempre pensei, sim, em proteger a minha família, que é a minha obrigação, sabe, de tentar suprir a minha vida com a minha família, sabe? Não deixar faltar nada para os meus filhos, porque eu trabalhava tempo inteiro para isso, entendeu? Eu trabalhei em hospital, dei plantão assim anos e anos e anos. Trabalhei na Peram, antiga Cesita, 20 anos no posto médico. E fui em muitos locais, por exemplo, não sei se você conhece bem aqui o Vale do Aço. Um pouco. O Cocais. Sim. O Cocais, eu comecei a fazer um serviço no Cocais, eu trabalhei no Cocais mais de 15 anos. E eu visitava as vilazinhas e tal. E um dia uma pessoa me chamou e falou assim, aqui, você não tem vontade de ir lá no Bertoldo, não? Eles são muito precários lá, não vai ninguém lá e tudo. Eu falei, vou, ué. Né? Então marcou minha visita lá, eu fui. Eu cheguei no lugar, achei interessante, porque todo mundo parecia com todo mundo, sabe? Achei super interessante. Porque são, assim, umas 50 famílias que moram lá, eles casam entre si. Sim. Sabe? Então, assim, uma coisa que eu queria até estudar isso. Todo mundo se parece com todo mundo. Sabe? E é uma vila que vive ali, isolada ali, eles têm as coisas deles, não saem dali, plantam ali, tem o porquinho, tem o boizinho, fica ali. Aqui perto da gente. Então, assim, é muito, sabe, gratificante você poder participar dessa visão do mundo, sabe? Entendeu? Uma visão... que está acontecendo muita coisa no mundo, eu acho que tudo acontece no mundo é uma coisa só. Todo mundo paga por aquilo ali, entendeu? Fala, guerra em Israel, nós estamos pagando, vamos pagar por isso, sabe? Guerra na Ucrânia, onde tem sofrimento? Sofrimento é do ser humano. Então, né, as pessoas não sabem, mas nós estamos aqui no mesmo barco. Sim. Né? Nós estamos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Então... eu vejo essas coisas de manhã, essas coisas me ajudam muito a edificar a minha vida, sabe? A reconhecer o que eu tenho, as coisas que eu... sabe? Eu nunca reclamo, sabe? E o que essas viagens, sobretudo para esses lugares, trouxe de mudança, talvez, né? No conceito de felicidade? Como eu estou te falando, sabe? A felicidade... para mim, ela não é feita de desejo. Sim. Ela é feita de ação. E, como estou te falando, você servir ao outro. Esse tipo de ação é que traz felicidade para a pessoa. Você ajudar outro ser humano, sabe? Ajudar sem saber a quem, sabe? Sem procurar saber a quem. Isso, sim, traz uma coisa boa para você. Agora, eu sempre faço o seguinte... todos os dias que eu acordo, eu procuro realizar todos os meus sonhos. Porque eu penso o seguinte, quando a morte vier, ela vai levar meu corpo, mas ela não vai encontrar um sonho sequer para levar.
que não está realizado. Legal. Entendeu? Ela vai levar um objeto para ela, mas os sonhos ela não vai levar, não. Já estão todos realizados, sabe? E eu procuro realizar todos os dias. Eu sou uma pessoa que acordo todo dia e acordo feliz, cara. Todo dia eu acordo porque eu gosto do... Eu não estou trabalhando mais no laboratório como eu trabalhava, mas eu gosto de ir lá, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de conduzir as pessoas lá dentro, saber o que elas estão precisando, ajudá-las a desenvolver qualquer coisa que está amarrado ali e tudo. Sabe? Mas pouca coisa que você pode fazer, a pessoa fala assim, gente, estou com meu filho, ele está com febre, eu estou precisando desse exame aqui, o médico falou que vai viajar e só pode atender até 11 horas. Não, vamos fazer. Entendeu? Vamos passar na frente aqui, vamos fazer. Entendeu? Isso, a gente tem que ter esse jogo de cintura para trabalhar com gente, com saúde, com ser humano, sabe? Zezé, esse lance de servir é tão forte em você, porque eu conheço a Ana, né, sua filha, e ela criou um grupo, um movimento, né? Ela é minha herdeira. Que chama Amigos da Rua, que, aliás, eu faço parte, e criou num apartamento, fazia almoço, café da manhã, janta, dentro de um apartamento, empratava aquilo tudo e ia para a rua para servir moradores de rua, pontos de Cracolândia e tal. Julgamento zero, só servir. Só o que eu posso somar? Claro. Posso somar com isso? Eu tenho a honra de participar desse projeto tenho muito orgulho também. da minha filha. Pois é, eu sempre elogio muito ela, porque... E aí é muito legal você falar isso, porque ela fala isso também, assim, sobre o servir, sobre o ajudar. Simplesmente, o que eu posso fazer? Eu não nego ajuda para ninguém, cara. Sabe? Minha mãe me falava uma coisa, sabe? Se você não pode ajudar com qualquer coisa material, ajuda com a palavra, sabe? Mas não maltrata, não. Entendeu? Não maltrata, não. Entendeu? A pessoa já está maltratada, sabe? E a Ana Olívia tem um fato interessante dela, que ela estudava em Belo Horizonte. Eu ia a Belo Horizonte e supri o apartamento para ela, sabe? Comprava as coisas e tal. Aí um dia eu estava no... Ela falou, pai, compra um cobertor para mim. Eu falei, gente, será que está fazendo tanto frio assim? Tinha cobertor? Não, mas comprei o cobertor e tal. Aí, de manhã cedo, ela estava indo para a escola e eu estava voltando para o Fabriciano. E ela desceu com um cobertor, sabe? Ela falou, pai, vão ali comigo. Eu falei, aonde? Aqui, ali e tal. Aí tinha um cara dormindo lá, ela foi cobrir o cara, sabe? Ela falou, porque eu não estou aguentando mais dormir na minha cama sabendo que esse cara está dormindo aqui. Legal. Entendeu? Então, assim, esse sentimento de você sentir a dor do próximo, você não pode aprofundar muito, não. Sim. Você entendeu? Mas você tem que sentir que ele está passando uma dificuldade ali, sentir, sabe? Esse calor todo que está batendo aqui. Eu estava vendo um dia o cara carregando esse carrinho de areia, aquele calor, aquele sol, eu dentro do carro com ar-condicionado, tomando água gelada. Parei, falei, moço, você quer uma água aí? Ah, eu quero, então toma a minha aqui e tal. Você entendeu? Porque, assim, é o mínimo. Sim, não vai me custar nada, sabe? Poucas ações, né? Mínimo. Mas, assim, a pessoa tem que sentir isso, sabe? Então, a pessoa, não tem ninguém invisível, não, né? O cara que trabalha no caminhão de lixo, ele não é invisível, não. Essa é a questão. Certo? Ele não é invisível, não. Você tem que olhar para ele, está trabalhando ali, está te servindo, sabe? Pô, então vai você pegar o seu lixo e levar lá não sei aonde, então. Essa é a questão. Sabe? Então, assim, eu faço o possível, né? Eu junto garrafa para o projeto da Ana. Sim. E eu junto lata. Então, eu sou catador de lata. Eu vejo a lata na rua de carro, eu paro e pego e falo assim, pensa o que quiser. Mas está somando, né? Eu pego lata. Aí, quando está cheinho, assim, tal, eu amarro, coloco no porta-mala do carro. Quando eu vejo um cara catando lata, eu dou para ele. Independente de quem for, quem... Sabe? Sim. Então, a gente tem que ajudar, sabe? Porque a vida é muito difícil, né? Viver uma luta diária, todo mundo sabe disso, né? E a gente tem que compor a nossa vida com esse tipo de reação, esse tipo de ajuda, esse tipo de,
sabe? É uma coisa que te faz bem. Isso traz felicidade. Sim. Você visitar um enfermo, sabe? Ficar lá batendo papo com ele um tempo, tal, sabe? Visitar, ir no hospital, ir na casa dos idosos, sabe? Isso faz bem para a gente, entendeu? E faz bem para eles. Nossa, e a gente não... quando a gente... É incrível, assim, quando a gente entrega, eu não sei como funciona essa matemática, mas nós sempre recebemos mais quando a gente entrega. Claro. Eu sou da pastoral do idoso e, de vez em quando, a gente, uma vez por mês, vai visitar e é uma hora você bater papo, ouvir, ver se está precisando de alguma coisa. Isso faz tão bem para eles, faz tão bem para a gente, aprende tanto. São tantas histórias gratificantes e tanto aprendizado de gente que já viveu e que está ali numa situação de pouca atenção e que merece atenção. É difícil falar, é emocionante falar, mas a gente recebe tanto esse trabalho de fazer um café da manhã e distribuir na rua. Isso é muito bonito, cara. A gente recebe tanto de volta, sem querer receber muito nada bonito, de volta. Cara. Mas, Elias, outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, tem essa questão da exposição, né? Eu já vi alguns trabalhos seus, assim, eu achei fantástico a sua exposição, achei fantástico o seu olhar. E como que funciona isso? Assim, como que as pessoas, se quiser ver um pouco mais do seu trabalho, onde pode acessar? De vez em quando você fez algumas exposições, como que funciona isso? Eu fiz umas exposições aqui. Eu fiz uma exposição na Peram, foi a primeira, foram 115 fotos. E hoje eu olho, a maioria das fotos, eu não faria igual, tá? Eu captaria ali 10%, para te falar a verdade. Meu olhar vai só mudando cada vez mais, sabe? A gente vai aprimorando, né? Uhum. Sabe? A gente vê e fala, nossa, podia ter feito assim, sabe? Com a visão que você tem hoje, né? E fotografia é desenhar com a luz. Esse é o segredo fotográfico. Você só fotografa com a luz. Você tem que saber onde está a luz para você fazer a fotografia. E depois eu fiz uma no shopping e, através do Fábio Elias, eu participei de uma exposição no Botafogo, lá no Rio, e a outra em Ipanema. Mas nem lá fui. Só mandei as fotos. E em Caratinga, que quando o Ziraldo fez 92 anos, teve uma exposição lá que chamava O Mestre e Seus Gafanhotos. E ele me chamou, o cara organizador, sim, que é o Camilinho, uhum, né? Que é um curador lá, cartunista, sim, sabe? E ele me chamou e falou, Zé, eu queria que você colocasse as fotos aqui. Eu fui e coloquei. Mas o que acontece? Alguém já me propôs, por exemplo, fazer um site e colocar as fotos para venda, sabe? E eu já pensei nisso, mas, por enquanto, eu ainda estou na fase de fotografia e eu acredito que eu estou sempre melhorando minha fotografia, sabe? E essa última viagem, por exemplo, que eu fiz à Índia, dessa vez a viagem da Índia foi diferente da que eu fiz a primeira vez, que a primeira vez eu cheguei em Nova Delhi, depois eu fui para Jaipur, depois Agra, depois Varanasi, onde é o território santo, e voltei. Essa eu cheguei em Varanasi e desci para o sul da Índia. Fui para Koti, Kerala, sabe, que são lugares totalmente diferentes. Então, assim, eu não imprimi foto nenhuma, mas tenho fotos muito boas que eu ainda pretendo imprimir ainda e tudo. A impressão é muito cara, Márcio. Esse tipo de impressão em papel fine art, cotton, 100% cotton, tinta mineralizada, impressão cara. Agora, me parece que você é um desbravador, né? Sou. Já tive lugares muito difíceis. E parece que tem uma beleza oculta no desbravar, né? Tem. Sabe o que é o imprevisto? É aquele você entrar que você não sabe o que vai acontecer ali, isso, entendeu? Isso é muito... Sabe? Quando eu estava na Suazilândia, eu queria fazer uma foto. Depois de anos, eu fiz essa foto. Eu queria fazer uma foto da Via Láctea. Eu fiz essa foto da Via Láctea, para você ter uma ideia, com água quase no joelho, a menos 15 graus,
3 horas da manhã a quase 5.000 metros de altura. Não. Tá? Eu fiz essa foto. Dos 9 fotógrafos, ficaram 3. O resto correu para dentro do carro, com medo de acontecer alguma coisa. E essa foto é o seguinte: você deixa o diafragma aberto durante 30 segundos, ele capta aquela luz durante 30 segundos, com o diafragma fechado, né? Tá? Bem fechado. E aí você capta a luz e faz assim 5, 6 fotos daquele tipo, depois junta, sabe? Então faz uma visão muito bonita da Via Láctea. Eu ia fazer essa foto da Via Láctea lá em Suazilândia, que é um reinado, eu te falei do rei, sim, dentro da África do Sul. A Suazilândia, ela é totalmente cercada pela África do Sul. É um país dentro do outro. Tá? E tem um Kruger bacana lá, eles chamam de waterhole, que eles criam uma água no lugar que os animais vão tomar água lá. Na Namíbia eu achei interessante que eles não tomam água junto, tem um horário para tomar água que ninguém sabe como. Aí, por exemplo, vem as girafas, depois vem o outro, depois vem... Os animais tem uma sequência. Tem uma sequência que eu nunca vi isso na minha vida. Tem disciplina, sempre os mesmos animais naqueles mesmos horários. E como é que pode? E ninguém bebe água no horário de ninguém. Não, entendeu? Como é que pode? A natureza. A natureza, né? É impressionante isso. Mas eu saí, eu estava num lugar que chama Lotside, que é uma casa que é cercada por fio elétrico, porque ali fora tem animais, né? Sim. Animais perigosos. E você fica ali dentro e tem uma casa. E ali você faz comida, faz tudo. De manhã você abre o portão e sai de carro para fazer o safari. E eu coloquei a máquina lá para fotografar a constelação lá que eu te falei. Armei a máquina e eu ia... Estava muito frio demais, eu ia e voltava. Numa hora que eu fui, eu vi um galho quebrando atrás de mim. Falei, morri. Que tipo de animal que tem nessa água? Lá tem leão, de dormir, o leão, o rugido do leão é uma coisa impressionante. Ele viaja assim quilômetros. E na água? Na água, não. Na água não tinha muito risco na onde você estava? Não era... lá, não, porque era o deserto de sal. Ah, tá. Lá era só... Não sei porque que foi base daquela água ali, como é que foi aquilo ali. Não chove ali nem nada, não sei como é que foi. É um deserto úmido. Inclusive, você vê foto refletida aí, de muitas fotos, não sei se você já viu. Sabe, o pessoal andando assim, parece que está andando na nuvem. Né? Mas desse Kruger, eu vi esse barulho atrás de mim, eu gelei todo. Sabe? Eu não tive coragem de olhar, mas quando eu virei assim, era um babuíno, que ele pulou a cerca. Rapaz, mas eu virei um tango lá para dentro da casa. Deixei minha máquina no gelo lá, perdi a lente. Ela congelou e eu não voltei para pegar. Opa, tem coisa mais importante, né? A máquina. Falei, não vou, não. Mas lá você dormia com rugido, né? Agora, você acha que o leão está ali, mas o leão está a 5 quilômetros. O rugido dele viaja na planície, sabe? É muito alto. E qual o lugar mais bonito que você conheceu? Olha... Os lugares, né? Que você destaca. Olha, pessoalmente, assim, eu vou te falar. Eu sou apaixonado pelo Vietnã, sabe? Eu acho o povo do Vietnã fantástico, uma educação fantástica, sabe? Não existe arma, nem policial usa arma, não existe arma de brinquedo para vender para criança, não tem arma, sabe? E não tem sinal. Todo mundo respeita todo mundo, eu acho muito lindo esse tipo de visão, né? É muito bonita. Muito bonita mesmo, mas o lugar mais bonito que eu sonho um dia, na hora que estiver morrendo, vou fechar o olho e vou ver, chama Belo-Sur-Mer, que é nas costas de Madagascar, já no Oceano Índico. É uma praia que eu nunca vi coisa tão maravilhosa na minha vida. Que pela primeira vez na minha vida eu vi os plânctons, que eles colocam a água toda prateada, sabe? Você vê
e você acha que é luz, você acha que é... Não, são os plânctons. Eles sobem em superfície e a água fica prateada, assim, no mar. É uma visão, uma coisa que, sabe, lá não tem poluição de um pau de fósforo. Não tem poluição nenhuma. Então, assim, o céu é maravilhoso, a água é limpa demais, sabe? E eles vivem dos produtos ali. Tem uma tribo que vive ali, chama Vesos. Eles vivem dos frutos do mar e da mandioca, da batata e tal. Vive ali na areia, sabe? E eu fiquei numa pousada e a mulher falou comigo que foram os primeiros brasileiros que foram lá, nessa pousada. Ela é uma belga, é casada com um francês, ele morreu, ela continuou com a pousada. E lá você comia o que tinha, né? Sim. E era muito perigoso você ter diarreia, essas coisas, todo mundo pegou, sabe? Né? E aquelas assim, para o carro. Se parar, não. Já foi, né? Já foi. É um troço difícil, sabe? Mas esse lugar, eu acho que foi o lugar mais bonito que eu tive fora daqui. E no Brasil, o lugar mais bonito que eu tive é o Pantanal. Né? Pantanal não sai da minha cabeça, sabe? Mágico. Pantanal é mágico. Agora, Zezé, eu particularmente, eu tenho o hábito de ler novamente os livros, tempos depois, assim, porque tem vezes que eu leio um livro, claro, eu tenho uma bagagem de vida, aquele livro me passa uma determinada mensagem. Quando eu vou ler de novo, daí a 5 anos, daí a 10 anos, daí a 15 anos, aquele mesmo livro me passa, as mensagens de uma forma diferente, porque a minha bagagem está diferente. A minha forma de ver a vida está diferente. Claro. E a minha forma de ler aquele livro também está diferente. Isso acontece muito com a fotografia. Isso que eu ia te perguntar. Você também é dessa pessoa que gosta de voltar nos lugares que já fotografou para fotografar de novo? Gosto. É outra visão. É outra visão. Sabe, quando a gente estava na Guatemala, nós ficamos numa cidade que chama Antigua. Essa cidade já foi 15 vezes destruída por vulcão. Eles reconstruíram 15 vezes. E tem um lago que chama Atitlán. Esse lago, há 89 mil anos atrás, ele era a cratera de um vulcão. O vulcão extinguiu e não sei como nasceu a água no lago lá. Tem um lago transparente. Então. E aí, o guia do fotógrafo, esse Fábio Elias, falou assim, hoje à tarde nós vamos para o lago, ninguém leva máquina. Por quê? Amanhã cedo a gente vai chegar aqui e a luz matutina, o sunrise, ele é muito rápido. O sunset, ele demora. A luz da tarde, ela demora horas. A luz da manhã, ela é fugaz, minutos. Então ele falou, cada um vai escolher um local para ficar, para não atrapalhar o outro. Né? Nós vamos ver que o sol está morrendo lá, então ele vai nascer aqui. Né? Então ele tem que fotografar daqui ou daqui. Né? Cada um vai escolher o seu local, cada um vai ver o que vai fotografar para não perder tempo de manhã. Sabe? Então, assim, eu fiz fotos boas lá, mas eu queria voltar lá nesse lago, sabe? Eu queria voltar nesse lago porque tem 2 vulcões atrás dele que são ainda ativos, né? Um ele chama Del Fogo e Del Agua. Eles têm fumaça até hoje e eu fiquei sabendo que teve uma erupção pequena há pouco tempo atrás, eu não lembro quanto não, mas foi pouco tempo, foi esse ano ainda. Eu queria voltar nesse lago. Agora, uma das coisas que eu estou fazendo assim, como uma maior alegria da minha vida é voltar no Vietnã e no Camboja. O Camboja é o lugar mais quente que eu já fui na Terra, sabe? Você já suou tênis? Não. Lá você soa tênis. O tênis, não. O resto da roupa nem fala. O tênis, você olha assim, o tênis está molhadinho, cara. Sabe? É um calor insuportável. Mas é como se fosse aqueles filmes do Indiana Jones. Os templos. E uma curiosidade muito grande, Márcio. O complexo de templo lá chama Angkor Wat. São 11 templos afastados uns dos outros. Eles ficaram 400 anos sumidos numa floresta. A China invadiu o Vietnã repeliu a China. Depois vieram os franceses, invadiram o Vietnã,
empurrou os franceses para fora, depois os americanos empurrou para fora, sabe? Mas na época dos franceses, eles descobriram esses templos e recuperaram algumas coisas. O incrível é que eles não ruíram porque raízes de árvores nasceram e sustentaram os templos. Pô, que legal. Tá? Então, até hoje lá. Data de 11 mil anos. Muito mais antigo que pirâmides. Sabe? Muito mais antigo. E coisas incríveis você aprende lá. Primeiro, esses 11 templos, o principal chama Taprom. A posição deles são as constelações. Olha que legal. Exatamente retratam as constelações. É muita sabedoria, muito tempo, sem tecnologia, sem muita informação. E a outra coisa são os desenhos, né? Que parecem nave espacial, entendeu? Que tem enrustido nas paredes lá, entendeu? Tem coisas assim que você não dá para acreditar que foi desenhado aquilo. E eu achei uma coisa muito interessante lá. Tinha um lugar que estão fazendo substituição das raízes. São raízes grossas. Estão fazendo substituição, porque tem algumas que estão apodrecendo, depois que passou esse tempo todo. Então, eles estão tirando a raiz e colocando pedra no lugar da raiz. Então, esses locais, a gente não pode entrar, porque é perigoso. Então, tinha tipo um jaspion, né? Aquele vietnamita magrinho, sabe? Franzino, sabe? E eu cheguei perto dele, eu sempre dou meu cartão, né? Aí ele fez assim para esperar o pessoal ir embora, eu entendi que era para o pessoal ir embora. Aí esperei um pouquinho, ele falou assim, vai lá dentro fotografar, falou comigo, me permitiu. Eu entrei, tinha uma parede que eu entendi, é outra fotografia que eu fiz errada, eu entendi que eram os animais domésticos da época, sabe? Os animais domésticos. Desses animais domésticos, tinha um que estava desenhado lá que era pré-histórico, sabe? Toda a característica de animal pré-histórico. Eu fotografei o animal, devia fotografar a parede, entendeu? Fotografei o animal. Mas de todo jeito você Mas agora eu vou voltar lá. Mas tem um registro sensacional. Mas agora eu vou voltar lá. Que legal. Sabe? Vou voltar lá. E quanto tempo demora? Como que você define essas? Porque já são cerca de 56 países, que não necessariamente são 56 viagens, né? Porque às vezes você vai... Não, essa, por exemplo, fazer 4. Pois é. Então, assim, quanto tempo você demora para organizar uma expedição, uma viagem dessa? Olha, não sou eu que organizo, né? Eu vou, com a Zezetura agora, vou organizar algumas viagens, né? Mas quem organiza é o Fábio. E ele demora bastante tempo. A logística de uma viagem, a pessoa está longe de imaginar o que é uma logística de uma viagem, para ela dar certo. Está longe de imaginar o que envolve uma logística. Uma das coisas principais que eu aprendi na logística com ele é o seguinte: você nunca volta. Você sempre circula. Tá? Para você não perder tempo. Porque voltar é você perder tempo. Então, você sempre circula. Então, ele faz a viagem dele da maneira que você vai fazendo assim, 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 acaba aqui e volta. Quem conhece mais lugares. E você não volta. Sim. Entendeu? Outra coisa da logística, por exemplo, que a pessoa não pensa. Será que aquele dia, aquele local está aberto, naquele horário? Por exemplo, a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, ela não abre quarta-feira. Se você vai na quarta-feira, você vai perder sua viagem, sabe? Outra coisa, você vai atravessar uma cidade de carro, você tem que ter o horário que você vai atravessar. Você pode pegar o rush lá naquele horário e ficar preso lá durante horas, principalmente se for no Vietnã, sabe? Ou na Índia. Na Índia tem engarrafamento de bicicleta, imagina de carro, né? Então, essa logística, por exemplo, de hotel, de conhecer o hotel antes, de restaurante, onde vai levar para almoçar, sabe? Se tem horário do restaurante, se não tem, encomendar comida, tal, sabe? Por exemplo,
Você vai visitar o Angkor Wat, tá? Ele fica mais ou menos a uns 30, 40 quilômetros de Hanoi. Que é? Vietnã. Sim. Fica a 30, 40 quilômetros de Hanoi. O sol nasce entre 4h30 e 5 horas. Só que tem um detalhe. Tem muita gente que vai. Como é que você vai arranjar um local para você fotografar? Se você não chegar cedo. Você chega cedo, você coloca sua máquina, você coloca seu equipamento, você está ali. Ninguém vai ficar ali da sua frente. Então, isso também é logística, sabe? E tem o guia do local, que também faz parte da logística. Tem os carros. Por exemplo, eu vou dormir 2 noites na Baía Halong, que é uma baía, eles falam que é o mar do Vietnã e a China fala que é o mar da China. Ali vai dar um conflito em breve. Sim. Ela tem mais ou menos 1.200 pedras que saem do mar. Você anda entre elas, navega entre as pedras. O local não tem explicação. Não tem explicação o local, sabe? Não existe nada para explicar um local igual. Muitas viagens dessas você faz sozinho, né? Fiz várias viagens sozinho. E como que chega nesses locais tribais, por exemplo? Isso eu não fiz sozinho, não. Isso aí a gente vai com guia e tudo. Agora, uma viagem que eu fiz sozinho foi para o Nepal. Eu fiz tudo no celular. Tá? Tudo no celular. É muito barato lá no Nepal. E o que Nepal te trouxe de aprendizado? O Nepal é a filosofia deles, budista, sabe? Os templos maravilhosos. Quando você vê um templo destruído pelo terremoto, dá vontade de você chorar até, sabe? E a comida deles, gente, que cultura de comida maravilhosa, coisa que você nunca viu na sua vida, sabe? O povo é muito hospitaleiro, sabe? E está ali do lado do Tibete, do lado do Himalaia, né? Você pode fazer um voo e ver o Sagarmatha, o Everest. O Everest é maravilhoso, Márcio, sabe? Eu voei mais ou menos uns 40 minutos em cima do Himalaia e ele dá para você um mapa e vai mostrando. Você vai acompanhando no mapa. Quando eu vi o Everest, eu não acreditei, sabe? O Everest, ele sai de uma rocha e faz tipo uma ponta de flecha, assim, ó. É a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? Eu olhei assim e falei, gente, eu não acredito que estou vendo o Everest. Um avião pequeno e eu voei no aeroporto mais perigoso do mundo. Você pode colocar no Google, você vai ver, chama Lukla. É mesmo? É. Ele sai de uma altura de 3.000 metros com a pedreira na frente, com a montanha na frente, com o Himalaia na frente. Então, ele tem que subir 5.000 metros para depois ele voar. E na volta, a mesma coisa. Ele desce bicado. Bicado para pegar o aeroporto. E o aeroporto é pequeno, só voa avião de 16 lugares. Não passa um apertinho bom, não? Não, eu não passei, não. Você sabe por quê, mano? Já é acostumado. Sabe por quê? Eu penso, né, da seguinte forma. Eu falo e as pessoas acham que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Agora, como é que Zezé morreu? Você ficou sabendo? Aí estava sobrevoando o Himalaia, cara. Deu uma pane no avião. Deu uma pane no avião e ele rindo. Uma moto mais bonita. Zezé, o seu negócio é viver, né, Zezé? Graças a Deus. É conhecer lugares, conhecer pessoas, sabe? Conhecer culturas. Eles falam que eu durmo com banda de música do lado. Eu deito, com 3 segundos eu durmo. Sabe? Eu tenho minha consciência tranquila, não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém. Para mim, isso para mim é ponto batido já, entendeu? O Zezé, não fica invejando os outros, sabe? Trabalha, pô. Pois é isso. Entendeu? Né? E todo mundo, né, se tiver um foco, tiver uma disciplina, tiver uma vontade, um propósito verdadeiro, pode conseguir, né? Eu acho o seguinte, sabe? Não existe sorte. Existe, sim, a capacidade, entendeu? Para quem aparece a oportunidade. Tá? É verdade, você já disse assim, que também a gente vive num contexto muito desigual. Nem sempre, tem vezes que tem situações que são mais complicadas, né? Mas a gente sempre tem o poder da escolha, do caminho a seguir.
Eu acho que isso é o mais Você tem que engolir a importante. jabuticaba, né? Não pode reclamar. Entendeu? Porque as coisas não são fáceis. Você vai passar tempos que para você construir uma gestão, construir uma empresa, você vai ter muito contratempo, sabe? Mas vale a pena. O deserto edifica, né? Vale a pena, sabe? Vale muito a pena você conseguir sair disso tudo. E como eu te falei, sabe? Eu tive a felicidade de poder deixar para meus filhos. Meu laboratório já foi várias vezes tentaram comprar. Inclusive laboratórios de Belo Horizonte, inclusive aqui do Vale do Aço também, empresa grande, sabe? Entendeu? Uma vez eu propus alugar um andar do laboratório. A pessoa cresceu o olho, sabe? Aí, quando eu fui lá para decidir o aluguel, as coisas tudo, aí já estava uma gestão de compra. Aí eu falei, olha, eu não vou dar resposta agora, eu vou dar resposta depois. Cheguei perto do Luiz Felipe, da Ana Olívia, e falei, vocês querem tocar o laboratório como eu sempre fiz, da maneira que eu fiz, ou vocês querem que eu venda e reparta o dinheiro com vocês? Não, pai, eu quero tocar o laboratório. Então, voltei lá e falei, olha, eu tenho um andar para alugar, não tenho laboratório para vender, sabe? E eles tocaram muito bem, assim, eu tenho uma felicidade que eles são tão bons para mim, cara, sabe? E eu tenho uma felicidade com isso, entendeu? Porque eu achei que quando eu deixasse o financeiro, porque eu sempre fazia o seguinte, vamos sair de férias, então. Aí fazia um almoço lá, tal, papai paga, sabe? Agora não, deixa que eu pago, papai. Mas é um pouco do propósito do MDP. Assim, aqui a gente trabalha propósito e trabalha legado. Você vai deixar e já está deixando um grande legado. Porque o seu exemplo, ele inspira, ele ensina... Um exemplo de trabalho, sim, entendeu? mas também de vida. De vida tem despercalço. Mas é porque é muito... Por exemplo, você se desafia o tempo todo. Você sai da sua zona de conforto o tempo todo. Você poderia ter uma vida como muita gente tem, mas você o tempo todo se desafia a ir além, a ir mais, a ir em busca do desconhecido, a viver o desconhecido, se permite... naquele lugar que está lúgubre, jogar a luz e vivenciar aquela experiência. Mas eu me emociono, cara, quando eu viajo, quando eu chego nos lugares, me emociono de poder. Quando eu estava nessa praia, Bela-Sur-Mer, falei, Deus, obrigado por você me deixar ver essa coisa, sabe? Mas em tudo isso, Márcio, por exemplo, eu tenho umas coisas comigo, por exemplo, eu faço minha comida. Sim. Tem muito tempo, desde que pararam de fazer comida lá em casa, quem faz, eu almoço todo dia minha comida, sou eu que faço minha comida. E domingo eu faço almoço para todo mundo. Eu cozinho. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ir lá no mercado, comprar o tomate, comprar a cebola, escolher, sabe? Desde aquele momento ali, escolher o peixe e tal, papá. Entendeu? E os meus netos, quando eu viajo, eu tive um irmão que faleceu agora em janeiro, ele deixou uma casa lá em Itaoca. E a casa estava largada. Então, eu fui lá para olhar a casa, botar ela no ponto de venda, para poder vender, para dar o dinheiro para a filha dele. E aí, estou indo lá, e uma última vez que eu fiquei lá, eu fiquei 20 e poucos dias. Quando eu voltei, meu neto falou comigo, ô vô, cadê o almoço de domingo? Sabe? Então, assim, essa cultura, ela é isso que é, para mim, a alegria da vida, sabe? É estar com meus amigos, estar com a minha família, sabe? Eu tenho muitos amigos, sabe? Tanto de escola até hoje, e tantos fotógrafos que eu fiz amizade também, sabe? Porque tem muita gente que faz igual a mim. É médico e depois é fotógrafo. Sim. Tem herdeiro, que depois é fotógrafo. Tem jornalista, depois é fotógrafo. Tem engenheiro, depois é fotógrafo. Então, assim, o ambiente é muito bom. É um ambiente muito puro, sabe? E as pessoas se doam, sabe? O cara fala assim, mas como é que eu faço esse tipo de efeito que você fez aí? Não, é assim, sabe? Ninguém fica amarrando conhecimento, não, sabe? Todo mundo quer que você evolua. E conhecimento é para ser democratizado, claro, né? E quanto mais você passa o conhecimento para frente, mais você aprende. Claro. A melhor forma de aprender é ensinar. Claro.
Agora, me chama a atenção, Zezé, que você destacou muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Assim. Nós, de uma certa forma, vivemos numa bolha. Assim. A população, de uma forma geral, vive dentro de uma bolha de proteção. Tem pouco acesso às mazelas e, às vezes, só as mazelas locais. E você viu muita coisa maravilhosa pelo mundo afora e também viu muitas coisas tristes, muita miséria pelo mundo afora. Então, você é uma dessas pessoas que teve a oportunidade de romper com essa casca de proteção e ter acesso a um mundo como ele é, né? Não só o entorno Você sabe, da gente. Márcio, que eu fico triste quando a pessoa não enxerga isso. Sabe? Para mim, uma pessoa, ela tem esse tipo de futilidade, sabe? Que para mim chama futilidade. Pessoa frívola, sabe? Uma pessoa que não consegue enxergar esse tipo de coisa, não consegue enxergar, sabe? Por exemplo, eu sempre falo, quando eu falava com os funcionários, sabe? Eu acordo de manhã, eu penso em cada um de vocês saindo das suas casas, largando seu filho numa creche ou não sei o quê, para vir trabalhar aqui no laboratório. Sabe? Não tem dinheiro que paga isso. Você entendeu? Ao mesmo tempo, empresário no Brasil tem muito preconceito contra empresário, sabe? Você empresariar uma coisa é um ato de coragem. Não é qualquer pessoa que, sabe, que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Um dia foi esta semana, fui trocar os pneus do carro, eu troco ali no baixinho ali, no antigo Ventura, aí ele falou comigo assim, todo dia que eu abro a porta aqui, eu já estou devendo 3.500. Fala, de quê, Baixão? Aluguel, funcionário, imposto, sei o que e tal. Todo dia que eu abro a porta aqui, eu tenho que faturar mais de 3.500. Empreender é um desafio. É um desafio, com essa quantidade de impostos, essa quantidade de coisa. O Brasil é o país que mais cobra imposto no mundo. É o Brasil. Com essa reforma agora, eu não sei como é que vai ficar, não, mas estão falando aí que vai piorar. Né? Principalmente vai piorar para o pequeno empresário, né? Não sei, eu não participo muito disso, não, mas eu vejo o seguinte, o empresário, às vezes a pessoa vê o empresário como se fosse um usurpador, está ganhando dinheiro nas costas dos outros. Ele não sabe o que é. Tem todo tipo de empresário, sabe? Eu conheço pessoas aqui também que usam e abusam das pessoas que trabalham, sabe? Agora, a gente tem funcionário de 20 anos, sabe? E funcionário que sai e volta, funcionário que sai por alguma razão e só faz exame no laboratório, funcionário que vai visitar a gente, sabe? Nós não tivemos desavença com ninguém, sabe? Com raras exceções. Teve algumas, sim, raras exceções. Porque o ser humano é muito difícil a relação, sabe? Mas, assim, a maioria, grande maioria, é satisfeitíssima. Se você vê o que os meninos estão construindo para os funcionários lá no laboratório, estão construindo uma sala, o dobro dessa, com ar-condicionado, com sofá, com uma pia, não é para almoçar, é para descansar, com tela de TV, com não sei o que e tudo, um auditório, tudo para os funcionários, sabe? Para para almoçar, ter um lugar para repousar. Como a pessoa que é... Eu, por exemplo, gosto de almoçar e dar uma baleada ali, assim, de uns 20 minutos, sabe? Para a comida descer, né? E que eu como muito rápido, sabe? Então, eu acho que isso é importante, a empresa ter esse tipo de relação com o funcionário, sabe? Mas eu comecei sozinho. Eu não tinha funcionário quando eu comecei, não. Eu fazia tudo. Mas é isso. Como eu te falei, né? Você passar as coisas e ver o resultado positivo é uma coisa que glorifica a vida da gente. Eu estou tranquilo, cara, assim, sabe? De ter deixado isso para meus filhos, não deixei casa para eles, não deixei apartamento, deixei nada. Entendeu? Deixei o laboratório, que é a fonte onde eles vão tirar as coisas para eles, entendeu? Deixou o exemplo. O exemplo de uma conduta digna no meu serviço, que ninguém fala nada porque não tem o que falar dentro do que eu fiz desses 45 anos de formado. Zezé, e o que você aprendeu nessas... São muitos aprendizados, mas assim...
o que você aconselha? Assim, muita gente que às vezes tem medo de arriscar fazer uma viagem sozinho, ou medo de conhecer um lugar onde não domina a língua, ou medo de sair da sua bolha. Assim. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Eu penso o seguinte, você vai sair da sua zona de conforto. Isso aí não tem a menor dúvida. Né? Você não vai ter aquela sua zona de conforto, já que você vai todo dia, volta, né? Mas pode ir com certeza. O mundo é igual. Você não pode ir para Papua New Guiné. Lá para Monterrey não vai, não. Sabe? Lá é perigoso. E mulher não vá para a Índia sozinha. Que é um país que ainda discrimina muita mulher, sabe? Muito mesmo. Mais do que você imagina. Mas se você ir para país da África, não tem problema nenhum. Na Ásia, sabe? Não tem problema nenhum. Europa nem se fala, né? Sabe? Hoje em dia, tem os tradutores automáticos, você não precisa aprender tanta língua. Eu falo inglês, domino inglês até um certo ponto, me viro tranquilamente, sabe? E uma coisa que eu faço, que eu aconselho todo mundo que viaja a fazer, é o seguinte: você faz 10 frases. Né? Quanto custa isso? Onde é a estação de metrô mais próxima? Né? Eu me chamo Elias. Como você se chama? Sabe? Faz 10 frases e aprende a pronunciar, não a escrever, a pronunciar. O cara vai escrever para você como pronuncia. Né? Então, por exemplo, né, um cumprimento lá na Vietnã, simples, né? Tchim tchau. É como se fosse um oi. Sim. Né? Aprende algumas frases, por exemplo. Como é que é o seu nome? Tutelar, Elias. Meu nome é Elias. Sabe? Entendeu? Para cada lugar que vai, aprende... Aprende aquilo ali. Aí, dali, você desenvolve, você aprende sem querer, você aprende mais. Sabe? E se a pessoa vê que você está tentando falar o idioma dele, ele te ajuda de todo jeito. Sensacional. Sabe? Ele te ajuda. Sabe? Agora, eu acho que a pessoa viajar sozinha é um aprendizado incrível. Incrível. Hoje em dia, você não precisa levar dinheiro mais. Hoje tem cartão que você coloca o dinheiro no cartão, coloca dólar no cartão, e você troca sem ágio em qualquer moeda que você tiver. Sabe? Então, e se sobrar, você volta para dólar. Você não precisa de dinheiro mais, não precisa carregar dinheiro mais. Sabe? Então, já melhorou muito, né? E o negócio é viver, né? Levar pouca roupa, lavar a sua roupa, ou colocar no hotel para lavar, entendeu? Procurar lavar a roupa do dia a dia para não acumular e nem dar cheiro nas outras, sabe? Sim. E você parou no hotel, você lava a roupa, tal, vai seguindo, passa rápido. Na hora que você vê, já passou. Aliás, o melhor da festa é esperar por ela, porque a festa passa muito rápido, sabe? E eu estou ansioso com a minha viagem, entendeu? Mas eu tenho certeza que quando eu estiver lá vai ser assim, ó, vlupt. Que bom, Zezé. Elias, é um prazer te receber aqui. Eu sabia que ia aprender muito com você, suas obrigado. Experiências, suas jornadas. Edificante. Esse é um espaço que nós trabalhamos propósito e trabalhamos legado. E você já deixa um legado muito importante através dos seus filhos, através das suas experiências, através da sua fotografia. É realmente uma honra te receber, uma honra aprender com as suas experiências, com a sua sensibilidade de democratizar todo esse aprendizado que você vem acumulando ao longo do tempo. E realmente eu lhe agradeço pela presença, agradeço por tudo que nos proporcionou, né? E, pessoal, esse aqui é o Elias, o Zezé, né? Zezé. O doutor Sebastião. Exatamente. Ele chama também de doutor Sebastião. Exatamente. Eu gostei muito dessa conversa, aprendi muito com ela, tenho certeza que o nosso público também aprendeu muito com ela, com você, né? Com essa troca nossa aqui.
E obrigado, meu caro. Olha, eu agradeço mais ainda, sabe? E eu tenho uma surpresa para você no final, entendeu? E eu queria te dizer o seguinte: aquele homem lá da retrata é seu, a foto é sua. Ah, que sensacional! Entendeu? Olha só, cara, aquela foto foi realmente uma Você das me fala que onde eu mais... vou deixar ela, que eu venho aqui e deixo. Ah, que obrigado, Zezé. Deixa aqui? Pode ser aqui. Pode ser aqui, eu posso pegar lá no laboratório. Vou deixar no laboratório para você pegar. Nossa, que... Eu vou colocar uma dedicatória para que você. mágica. Aquela foto realmente é uma das fotos que mais me impactaram. Obrigado. Essa foi uma surpresa, porque é uma das fotos mais impactantes que eu já vi na minha vida. E fala sobre as suas redes sociais, como que as pessoas podem ir lá ver seu trabalho. Eu tenho um Instagram, né? Elias_Filho _ZZO, mas só quando coloca Elias_Filho já aparece. Sou eu, a foto sou eu com os monges, sabe? E eu tenho 1000 e poucas fotos expostas lá. E tem um e-mail pessoal meu, que eu coloco foto de família, tudo, que aí não, né? Eu não dou porque não tem interesse assim, para todo mundo, né? Mas o meu profissional é esse. E eu vou fazer agora, eu estou planejando agora começar com os vlogs. E eu vou fazer bastante... como se diz, esqueci a minha palavra, me faltou aqui agora, é transmissão online. Ah, sim. Sabe? Sim. Lá do Vietnã, lá do Camboja, e eu sim tenho certeza que vocês vão se maravilhar com as coisas que eu vou mostrar lá. Porque agora eu vou mostrar a filmagem, eu vou andar nos lugares, vou fazendo ao vivo. Sensacional. Entendeu? Eu estarei acompanhando. E as pessoas podem acompanhar se quiser. E acompanhe também o Zezé, porque é incrível, o trabalho dele é incrível. Acabei de ganhar um quadro que é um dos mais maravilhosos que eu já vi na vida. Seu trabalho é muito bom, Zezé. Forte abraço a todos vocês. Zezé, obrigado pelo presente, obrigado pela presença. Forte abraço e até o próximo MDP Podcast.